Deputado, muita gente me perguntou, falou, olha, eu queria que você conversasse com o deputado sobre isso, sobre essa questão, porque muita gente acredita, tem consciência, eu tenho certeza que o senhor vai contestar isso. Ah, porque o pessoal defende bandido. Já ouviu, quantas vezes o senhor já ouviu essa história? Muitas. Então, porque, por exemplo, eu vou mostrar, o Pedrão vai mostrar uma imagem para mim, por exemplo, ontem, dois ladrões esfaquearam um motorista de táxi, né? Em troca, pelas costas dele, lá na praia de Botafogo, em troca de um aparelho celular. Tá aí, ó, o carro batido, entendeu? Os dois bandidos vão sair daqui a pouco, né? Da viatura do 2º Batalhão de Botafogo, que é aquela mesmo que tá ali. Olha eles ali, ó. Olha aí. Vão sair. Pode dar play. Olha aí, ó, os dois. Aí, olha a carinha dos dois, deputado. Pô, aí fica difícil, entendeu? Olha lá, saíram, entendeu? Tudo em função... Isso é um enxuga-gelo, hein? Porque os comandantes da PM me dizem isso. A gente prende a audiência de custódia solta. Qual a opinião do pessoal? Qual a opinião do deputado federal? Então vamos lá. Primeira questão é, onde é que isso está colocado, né? Num quadro de aumento da questão da violência nas cidades, em outros espaços, de uma violência que muitas vezes, como você está dizendo aqui, que é um crime por conta da questão de um patrimônio, nesse caso um celular, pela narrativa, pela coisa que você está colocando aqui. Então, qual é a questão que está colocada assim? Isso é justificável? É algo que a gente deva dizer assim, não tem nada demais, esfaquear uma pessoa? Claro que não. Né? Tem uma pessoa esfaqueada, né? Ou seja, um crime que era um crime contra o patrimônio se tornou inclusive um crime contra a vida, né? Se atentou contra a vida daquele taxista. Essas duas pessoas que estão ali nesse vídeo precisam ser responsabilizadas pelo seu crime? Precisam ser responsabilizadas pelo seu crime. Dentro e de acordo com a proporcionalidade do crime que cometeram, com a pena que vão resolver, que vão receber em relação a isso. Dentro de um devido processo legal, que dá, dentro do devido processo legal, o direito de defesa que essas pessoas, como qualquer outra pessoa, precisa ter. Onde é que isso significa defesa de bandido, Eduardo? Onde é que esta frase que eu acabei de dizer significa defesa de bandido? Mas vamos desdobrar. Porque quando eu digo isso, que esses dois que lá estão, e eu não sei os nomes deles, eu vejo na imagem, né, precisam ter o mesmo direito de uma pessoa que cometeu um crime de um magnata que matou a mulher num crime de feminicídio e que pode pagar importantes advogados para livrá-los da cadeia. O que eu tô dizendo é que estes dois têm o mesmo direito de uma pessoa rica que, por um acaso, tenha cometido um crime contra a vida, atentado contra sua mulher, ou que tenha cometido qualquer outro tipo de crime. Este é o princípio básico dos direitos humanos, que significa que toda pessoa tem direito à defesa, tem direito à vida. O taxista tem direito à vida, é óbvio. Agora, quando eu digo isso, que estas pessoas, apesar do... tem que ser responsabilizado pelos seus crimes, mas eles têm direitos, inclusive o direito de ampla defesa, significa que eu estou dizendo que eles podem cometer crimes? Não. Eu estou dizendo apenas que a lei para eles tem que ser igual à lei pro Eike Batista, o filho do Eike Batista, quando dirigiu aquele carro e atropelou um ciclista ali na Washington Luiz, só para lembrar de um crime, que eles devem ser julgados de acordo com o mesmo rigor da lei. E que o direito, por exemplo, que a audiência de custódia deve acontecer e que o juiz deve avaliar as questões e de que a lei de execuções penais tem que ser debatida, discutida e atualizada quando precisa ser feita, tudo isso está no debate. O problema é que a grande parte das pessoas que quer impedir a esquerda de fazer qualquer projeto vai dizer o seguinte: isso é defender bandido. Quando a gente vê, muitas vezes, o filho, né, de muitas mães que estão aí do movimento, por exemplo, de mães que têm seus filhos assassinados muitas vezes pelo Estado, torturados pelo Estado, e que a gente está defendendo essas pessoas, ainda está defendendo bandido. Gente, o que a gente está defendendo é que as pessoas sejam tratadas igualmente de acordo com a lei. É algo que tem a ver lá com a Revolução Francesa, não é nem aqui esquerda que nós estamos discutindo.
Nós estamos discutindo o direito básico de cada cidadão, que cada cidadão que está nos assistindo, se por um acaso for preso ilegalmente, injustamente, vai querer que a lei para ele seja, ou mesmo que tenha cometido alguma coisa num ato de desespero, que ele tenha a proteção mínima de ter os seus direitos de vida resguardado, que não seja torturado, que não seja assassinado a sangue frio, que não seja tratado pela força pública do Estado de uma forma como a lógica seja a lógica da vingança. Justiça é algo que a gente precisa cobrar, mas justiça não é vingança. Esse é o elemento do debate que a gente coloca. E tem um último desdobramento, que é normalmente onde as pessoas pegam sobre o que vai evitar que crimes como esse continuem acontecendo. Bom, quando eu me estou preocupado com a lógica de evitar que mais crimes como esse evitem, significa que então eu estou dizendo que não tenho que fazer nada com esses criminosos? Não. Eles precisam ser responsabilizados pelos seus atos. A responsabilização de criminosos como esse faz parte do processo para evitar que crimes aconteçam. Mas o que a gente vê, e você estava falando a expressão enxugar gelo, é que a lógica do aumento do encarceramento não é suficiente, não tem significado a redução dos crimes e da criminalidade contra patrimônio, contra a vida e etc. Portanto, este remédio não tem resolvido o problema, porque ele não ataca as causas do problema, porque ele não ataca a raiz do problema. Sociedades desiguais com extrema pobreza têm maior criminalidade. Por quê? Porque a desigualdade leva ao fim dos laços comunitários, ao fim dos laços de apreço à própria vida, ao desespero que está colocado. Isso justifica o crime? Não, mas explica o que a gente precisa fazer para evitar que os crimes aconteçam. Ah, Tarcísio, mas isso é questão de longa data. Há 20 anos eu escuto essa mesma frase. E a gente nunca aposta na redução da desigualdade, na garantia de direito, na geração de empregos, numa escola que seja de fato libertadora, numa cultura que reforce laços sobre isso, num direito de acesso a direitos básicos que estão colocados, que vão evitar que as pessoas façam isso que estão fazendo aqui, que vão, portanto, ter a capacidade de diminuir esse processo. A violência urbana é um problema multifatorial e precisa ser entendido que sua solução também será multifatorial. Não é simples, não é fácil, mas tem caminho para isso, e o caminho já foi mostrado pela própria humanidade. E nós vemos que o processo de encarceramento, de tortura, de vingança, de confundir justiça com vingança não resolve e cria uma série de outros problemas que estão colocados. Agora, se depois desses meus, 7 minutos falando contigo sobre isso, a pessoa ainda achar que isso é defesa de bandido, é que ela não conseguiu prestar atenção em tudo que eu tô falando. Tem uma série de um encadeamento de um problema. Problemas complexos não têm respostas simples.